Bom, vamos dar continuidade ao que nós estamos fazendo sobre a cultura, uma certa cultura, mas em relação à literatura. Porque às vezes a gente fica fazendo algo que fica meio confuso, né? Uma coisa, falei até assim, vamos fazer uma distinção mesmo para poder se entender. Que quando eu fiz a iniciação à formação de Manguerito, eu dei Deus, dei mundo, dei o homem, né? Orei em agricultura, e aí batemos na cultura, tá certo? Então nós estamos dando cultura, mas segundo assim, aquela ideia de a gente oferecer um livro, debater o livro e tal, apresentar o livro e também um filme sempre relativo àquilo, né? Então nós estamos no momento, nesse aspecto, que é o de hoje, nós estamos assim na cultura, só que a gente vai fazer a cultura literária. No sábado a gente faz não só de livro, de literatura, mas no sábado a gente vai fazer, no domingo nós vamos fazer um teatro, tá? A partir das 9 horas da manhã. Vão ser 2 peças. Então o que acontece? Cria-se uma confusão com o que vai ser amanhã, ou poderá ocasionar uma confusão com o que vai ser amanhã, porque amanhã são as memórias de cultura literárias que eu tinha, minhas memórias, né? Então ali eu estou trabalhando toda uma visão histórica, tá certo? Antes de entrar realmente nos livros, naqueles 160 livros, né, eu faço uma visão histórica. Vou fazer, vai ser amanhã e depois da manhã, sempre quinta e sexta. Na semana que vem eu faço quinta e sexta, mas aí já faço em relação a alguns livros dentro daqueles 160. Tá certo? Tá entendido? Então há uma pequena diferença nisso, que é bom se prestar atenção, né? Bom, então quais foram os livros? Porque tem vários livros aí. Então eu tomei uma decisão de escolher pelo menos, eu acho que foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 livros. Eu acho assim, né? Tem outros aqui que também são essenciais, mas só que tem esses outros que são essenciais, também é importante, só que eu vou fazer na memória cultural literária entre aqueles 160 livros. Por exemplo, Divina Comédia. Então, por isso que eu não vou mencionar Divina Comédia aqui, entendeu? Porque já vai ser mencionado lá. Então, o que não vai ser mencionado lá, mas eu trago aqui, é o seguinte, é relativo a Giovanni Boccaccio. Ele nasceu... Eu vou procurar fazer assim uma literatura, um literato de cada país, mas tem horas que tem um país que tem tanto assim a ver de proeminência com a literatura, que aí eu faço mais de um. Então eu vou começar com a Itália, que é Giovanni Boccaccio. Boccaccio é famoso, tem Boccaccio, né? Lembra? Nasceu em 1313 e faleceu em 1975. Ele passou a viver realmente em Florença a partir de 1341. Seu nome está intimamente ligado à imortal coletânea de histórias que é chamado o Decameron, né? Traduzindo do grego quer dizer 10 dias. Por quê? Vamos ver. No ano da peste negra, em 1348, quer dizer, 7 anos depois que ele já estava vivendo lá, 7 moças e 3 rapazes, são então as 10 pessoas, tá certo? Encontros para fugir da cidade, se reuniu uma casa nas montanhas. Nela passam 10 dias narrando 10 histórias. As 100 faças, né, anedotas e novelas que assim surgem, formam um inventário de histórias que serviu de inspiração a gerações de dramaturgos e escritores europeus, e outras tantas gerações de alunos de instituições de ensino europeia puderam deleitar-se com a liberdade irreverente das histórias eróticas
e com ela aprender com animada podia ser uma cultura sexualmente desinibida. Pensa que isso aí está no século XIV, hein, cara? Então, depois dessa literatura italiana, também a literatura, aí que nós vamos fazer alguns daqui, vamos narrar algumas delas, que seria a literatura espanhola, inglesa e francesa, elas ganham vida, enquanto a alemã continua adormecida até o romantismo, mas eu vou pegar um alemão aí, tudo bem? Então, o próximo que eu escolheria seria, então, uma espanhola. Pelo título, vocês talvez não se identifiquem muito, mas depois vão lembrar logo. A literatura espanhola presenteou a Europa com outro personagem arquétipo, que é o Dom Juan. Aí já conheceu, né? Que é o sedutor de mulheres. Origina-se no drama O Burlador de Sevilha e o Convidado de Pedra. O nome do autor é de Tirso de Molina. Nasceu em 1584, faleceu em 1648. Dom Juan, como se sabe, é inescrupuloso. Em uma de suas aventuras, ele sabe o que ele faz? Ele mata o pai da amante. E quando, anos mais tarde, retorna à cidade natal de sua vítima, vê na igreja o quê? A estátua do morto. Ele aí, zombando, Dom Juan puxa a barba da estátua e convida o morto para jantar. Olha como é que ele é. E de fato a estátua comparece. E por sua vez convida para uma ceia em sua cripta. O audacioso Dom Juan a acompanha e por fim a estátua agarra com a sua mão pétrea e o arrasta ao inferno. Há muitas adaptações a essa história, mas essa história chegou à memória europeia graças ao Don Giovanni, do Mozart. Um alerta a todos os sedutores irresponsáveis e um consolo para todos os maridos traídos e pais enganados. Ou não. Ao que tudo indica, existe uma relação entre o efeito sedutor de Dom Juan e a sua ousadia blasfematória, aliás. Blasfematória. Bom, não vou falar sobre William Shakespeare, que é muito importante, o inglês, né, mas que eu vou falar em outro momento, porque ele é tão importante que vai ser falado lá na literatura, né? Bom, vamos pegar um francês agora. Pegamos um italiano, um espanhol, agora um francês, que é importante, hein? Que é o Molière, Jean-Baptiste Molière. A literatura clássica francesa permanece viva até os dias de hoje, na figura de Jean-Baptiste Molière, que nasceu em 1622 e faleceu em 1673. Que na verdade ele se chamava Jean-Baptiste Poquelin, não tinha nada de Molière. Mas Molière, então, é o criador da comédia francesa e tornou-se o favorito de Luís XIV. Dotado de um talento teatral completo, escrevia peças, dirigia e atuava nos papéis principais. Pelos títulos de suas comédias, percebe-se que ele ironiza aqueles tipos característicos que, em virtude de uma determinada obsessão, perderam o equilíbrio e acabaram acomodando-se nessa situação. Graças a essa tipologia, seus personagens tornaram-se proverbiais. Eu vou falar um personagem que ele pinta e vocês vão me dizer o nome dele na nossa... No dia a dia? Vou botar assim para não precisar aonde. Em O Misantropo, o protagonista Alceste jurou a si próprio que já não se deixaria guiar pelas convenções sociais hipócritas e que só falaria honesta e francamente, mas infelizmente apaixonou-se pela mordaz, vaidosa e coquete Célimène, que personifica tudo aquilo que ele desprezava, enquanto ele próprio rejeita o afeto da sincera Eliante. Com isso, Molière mostra a ambivalência dos sentimentos fortes. Odiamos especialmente o que amamos em segredo. Só desprezamos a sociedade os que vão tento
obter seus favores, né? Esse nós desprezamos. Mas é agora que vai chegar o momento. Ó, em O Avarento, mulher mostra-nos a loucura reprimida pelo medo da vida e que só o dinheiro pode trazer à tona. Um dos tipos que recebeu seu nome das criações de Molière foi, guarda esse nome, que cabe, eu agora poderia escrever com esse nome e vocês saberiam quem é a pessoa. Mas se vocês não conhecessem a peça, não conheciam Molière, vocês não iam conhecer a pessoa que eu daria o apelido, entendeu? Mas olha lá. Das criações de Molière foi Tartufo. Tartufo quer dizer hipócrita. Trata-se de um farsante simulado que, escondendo-se atrás de discursos pomposos, acaba conquistando a confiança do simplório órgão. Intromete-se em sua vida particular, afasta-o de sua família, apropria-se indevidamente de seus bens. Ele, por fim, é desmascarado quando assedia sexualmente a mulher de Orgon. A peça era um ataque às boas pessoas da época, religiosamente corretos e falsos devotos, especialistas em consternação e que frequentemente se infiltravam em casas abastadas, agindo como peso na consciência e conselheiros e tentando usar a devoção de suas vítimas para usurpar sua herança. Por conseguinte, as reações foram violentas. Interdição da peça, olha que ele sofreu, interdição da peça, ameaça de excomunhão contra todos que contribuíssem com a sua divulgação e sugestão de queimar Molière na fogueira. Tudo isso foi revogado quando o rei voltou de sua campanha, mas comprova a função da comédia de tornar patente, por meio do ridículo, as falhas da sociedade. Por isso, a longevidade das comédias do Molière também inspira considerações melancólicas, pouco mudou. E o presente está povoado de tartúfulos e de gente politicamente correta que, empunhando a bandeira da moral, procura obter a influência que o clero possui. Bom, se vocês não adivinharam ainda, eu vou dizer logo, é o Lula para mim. Lula é o tartufo. Entendeu? Circunstâncias quase trágicas unem Molière à sua notável comédia, que é o Doente Imaginário. Por quê? Ele trata-se de um hipocondríaco que quer obrigar sua filha a casar com um médico para assim obter assistência médica permanente. Molière desempenhou o papel principal quando realmente estava muito doente. Parecia tão autêntico que a plateia se contorcia de tanto rir enquanto ele morria no palco. Um alemão que eu prometi, vamos lá, esse alemão aqui, ele fez um livro chamado O Aventureiro Simplício Simplíssimo. A primeira obra significativa da nova literatura alemã, que cativa ainda hoje, né, é o romance O Aventureiro Simplíssimo Simplíssimo, de Hans von Grimmelhausen, cerca de 1621 a 1676. Trata-se de um romance picaresco, ou seja, sagaz, esperto, de esperteza, cujo jovem herói Simplício foi, que é o Simplório, passa pelas mais loucas aventuras na Europa da Guerra dos 30 Anos, que vai de 1618 a 1648. Durante um ritual fraudulento, por exemplo, tem de fazer às vezes como se fosse um bezerro. É raptado por atas selvagens, disfarça de mulher daqui a pouco, depois volta a ser ele mesmo, e a serviço do imperador é obrigado a se casar. Viaja para Paris, Viena, Moscou, ganha e perde uma fortuna, adquire experiência com as mulheres e finalmente termina como sábio eremita em uma ilha. É simultaneamente uma espécie de romance de desenvolvimento em cerca de uma alegoria de peregrinação da alma, né, a caminho da salvação, e uma ilustração da inconstância do destino no espírito do pessimista
cristão, com o qual o tom picante não parece condizer. Devido ao sucesso do livro, esse autor alemão deu continuidade ao gênero no Simplício, né, que ele escreveu também a história de Andarilha Coragem, aproveitada foi por Brecht, né, na sua peça Mãe Coragem. A famosa revista satírica, que foi o Simplíssimos, foi batizada em homenagem a seu romance. Robson Crusoe. Esse eu não vou botar entre os 160, então eu posso destacar aqui, que é o inglês que faz isso. Acho importante esse livro, sabe? Tem um quê muito importante. Eu vou tentar aqui. Se não considerarmos Dom Quixote o direito ao título de primeiro romance realista da literatura mundial, cabe a Robson Crusoe, de Daniel Defoe, 1660 a 1731. E Defoe, por sua vez, tem o direito ao título de primeiro jornalista. Assim, chegamos ao mundo da modernidade e da burguesia. Já começou a entrar no século XVIII. Hein? Defoe era um fervoroso partidário de Guilherme de Orange, rei da Inglaterra, de origem holandesa, que os Vikings proclamaram rei na Revolução Gloriosa de 1688, após ele ter assinado Bill of Rights, eu acho que deve ser o que isso aí? Direitos, né? Não sei. Como garantia dos direitos constitucionais de liberdade de todo cidadão inglês. Graças a esse compromisso com a tolerância, também foi abolida a censura à imprensa, e a Inglaterra foi a primeira a desenvolver uma imprensa livre, que lutava por um novo poder e que seria a opinião pública. Defoe envolveu-se mais que os outros nessa evolução. Com Revia, fundou o primeiro jornal que trazia não apenas notícias, mas também comentários. Olha que isso é difícil. Até hoje está difícil, às vezes, ter comentários. Só tem aquelas informações. Além disso, desempenhou alternadamente o papel de empresário, homem falido, agente eleitoral, espião, consultor de governo, editor e autor, que escreve obras históricas, biografia, relatos de viagem, livros didáticos e romances. O cara faz muita coisa, né? Em 1719, com esse livro chamado A Vida e as Estranhas e Surpreendentes Aventuras de Robson Crusoe. Não é todo... Bom, vamos falar devagar. Ele escreve um texto-chave da modernidade, já que na versão infanto-juvenil do romance o conteúdo é sempre reduzido à estada na ilha. Mas para o infanto-juvenil, né? Lembramos que o naufrágio é somente o terceiro de uma série de episódios. Às vezes a pessoa não conhece os outros episódios, mas ele é o terceiro apenas, né? Nos quais Crusoe sempre comete o mesmo pecado. Qual é? Desconsidera os conselhos do pai para que se contente com a sua modesta condição burguesa. Em vez disso, ele foge de casa para enriquecer rapidamente com o comércio marítimo. Ao fazê-lo, recebe duas advertências de Deus. Na primeira vez, enfrenta uma tempestade. Na segunda, é escravizado. Depois de ser libertado, torna-se um rico fazendeiro, sabe aonde? No Brasil. Mas novamente é acometido pela inquietação de perspectivas maiores que o levam à viagem para a aquisição de escravos, ao naufrágio e à estada na ilha. Somente ao entrar em crise na ilha é que aprende a entender seu destino como castigo pela sua rebelião à ordem social imposta por Deus e aceita sua permanência no local como uma oportunidade de provação. Experimentando constantemente várias soluções para os problemas, né, Robson recapitula a história do domínio da natureza pelo homem, da agricultura à domesticação dos animais. Sua criatividade inventiva e sua visão da ilimitada utilidade de tudo faz com que o mundo inteiro seja comparável
a partir do mesmo ponto de vista, que é o da instrumentalização a serviço da autopreservação. O mesmo se aplica ao tempo. Tem coisa assim que eu sempre boto umas coisinhas de medição, porque olha só, mesmo se aplica ao tempo. Ele administra o tempo como suas provisões. Nesse sentido, mostra-se um verdadeiro puritano burguês. Administra o tempo da vida como uma reserva da qual mais tarde terá de prestar conta a Deus e a si mesmo. Aqui está claro, quando ele faz isso no romance, para mim, assim, ele está... na linguagem do Meixo Sama seria assim, o tempo é Deus. Então, o que a gente poderia tentar fazer na vida é não gastar esse tempo de maneira que o que você veio fazer aqui na Terra, que seria que você veio fazer uma escola, você veio aprender, você pode purificar na aprendizagem, mas tudo bem, você veio aprender de diversas maneiras, entendeu? Então, às vezes, a pessoa gasta o seu tempo em bobagem. É como se fosse assim, não vai à escola. E aí é reprovado, né? Tem que voltar de novo, reencarnar de novo, fazer aquelas contas que você prometeu que ia fazer, ou que poderia fazer para obter uma elevação espiritual, você não faz, né? Bom, na ilha Hobson, aprende a usar o tempo proveitosamente para o trabalho. Eu vejo assim, que eu procuro aproveitar bem meu tempo. Dou uma escorregadela lá com o jogo do Fluminense, as coisas assim, né? Isso vai. A minha mulher também, escorrega para burro aí, de vez em quando, é isso? Bom, para conservar uma visão ampla de sua situação, ele escreve um diário e se exercita na arte da autoobservação. Assim aprende a levar uma vida metódica, dividindo seu tempo, conferindo estabilidade à sua existência por meio da ordem. De modo que, apesar da solidão, na ilha ele está sozinho, né? Não perde a si próprio de vista. Dessa forma, a permanência de Hobson na ilha sintetiza o destino burguês. A combinação de isolamento social, autocontrole, vida metódica, autonomia e engenhosidade técnica passa a ser o esquema dos séculos subsequentes. Robson Crusoe é a ilustração da relação existente entre puritanismo e capitalismo. Juntamente com esse cenário coercitivo, que é a ilha, Defoe inventa o estilo realista da descrição detalhada. Ambos estão interligados. Quais são esses ambos? O cenário da ilha chama a atenção para o cotidiano. O cenário da ilha chama a atenção para o cotidiano. E, de repente, as conhecidas rotinas do dia a dia já não parecem evidentes. Isso torna o cotidiano interessante e o eleva a objeto da literatura para além da trivialidade. Começa a era do realismo e do romance. Está sentindo assim que estou falando bem assim? Ó. A era do realismo e do romance começa por aí. Antes não tinha isso. Antes pode ter uma sátira, pode ter uma comédia, mas não é isso. Ao mesmo tempo, Hobson é um romance de desenvolvimento no sentido em que o herói, como representante do leitor, aprende a assimilar moralmente uma catástrofe e a lhe dar sentido com a autointerpretação autobiográfica, que é o crédito obtido para poder desfrutar a vida, tem de ser pago com sofrimento. Essa é a reintrodução do purgatório. Ele reintroduz o purgatório, que já começa antes da morte. Aqui é retratada a vida moderna. É óbvio que o cenário da ilha muda radicalmente com o quê? Com a aparição de Sexta-feira, aquele indígena, lembra? Perdido no oceano do tempo, Hobson está tão inseguro quanto a sua identidade que se vê constantemente perseguido pelo medo de ser devorado pelo mar, por animais selvagens e, finalmente, por canibais. Quando vê a primeira pegada na areia, entra em pânico, e a partir daí o romance passa a ser uma história colonial. Hobson liberta a Sexta-feira de uma horda de canibais, transforma-o em serviçal, ensina-lhe modos europeus e seu idioma. Por fim,
povoa a ilha com europeus naufragados e ele se torna o quê? O governador daquela ilha. O Império Britânico o recupera. Devido ao seu valor didático, o romance foi não somente um imenso sucesso, mas também um modelo a ser imitado. Em um período de 5 anos, surgiram versões em holandês, alemão, francês, sueco e até saxão. O modelo desse tipo de romance é modificado com outros objetivos e outros personagens. Ficaram famosos o emocionante romance, aí vai citando várias coisas que ele gerou, que deu origem a isso. Um outro livro também interessante, né, são as Viagens de Gulliver. Isso também é interessante. Essas viagens são as viagens assim, imaginárias, né? Não sei se você lembra assim. Tanto ele vai para uns povos pequenos, de gente tudo pequenininho, como daqui a pouco ele vai para um povo de gente tudo grande. Tá? Né? Então, são relatos de 4 viagens que ele faz. Né? A primeira leva para esse país chamado chamado Lilliput. Ele inventou esse nome, né? Cujos habitantes medem 6 polegadas, aproximadamente 15 centímetros, olha só. E ele observa lá a luta entre os... Tem 2 partidos. O que ele faz, né? No fundo, ele faz assim. Ele está retratando o que está acontecendo na sociedade dele. Entendeu? Ele faz isso e está levando para uma sátira. Né? É como se fossem pessoas tudo pequenininhas e tem 2 partidos lá. Olha só. Os partidos dos Trameksans e dos Salemexans. Com isso ele apresenta uma sátira dos partidos de sua terra natal, né, que é especialmente os vikings. Na segunda viagem, a perspectiva é invertida. Ele visita uma pátria dos gigantes virtuosos, né? E na hora que ele retrata isso, ele está retratando a história do Estado, de partidos corruptos na Inglaterra, deixa esse próprio rei desse lugar espantado. Ele personifica os ideais políticos do humanismo inglês, que segundo era representado pelos tories, que era uma combinação de virtudes dos romanos, vida rural, engajamento político pelo bem comum, e ao mesmo tempo ele faz uma descrição que é marcada pela ampliação da perspectiva e confere ao seu olhar uma acuidade microscópica. Né? Aí, para a terceira viagem, então, ele vai para lugares, né? Para vários lugares assim. Bom, tem um momento, você precisa ter uma ideia como é que ele vai gozando com a situação toda, né? Uma de suas propostas é, por exemplo, nesse local, eliminar diferenças políticas. Eliminar diferenças políticas, sabe por quê? Por meio de cirurgias cerebrais. Olha a invenção dele. E evitar conspirações, fazendo análise oportuna, sabe de quê? Dos excrementos dos políticos. Pô, com essa indireta, ele faz então uma crítica danada. Na sua viagem, Gulliver conhece os grandes heróis da história apenas para constatar que, na verdade, foram os maiores patifes. Ele vai abacalhando com tudo. Né? Bom, tem tantas coisas. E deu origem a a ópera dos mendigos, que foi a ópera dos 3 vinténs de Brecht, né? E depois ele vai para uma quarta, é nessa quarta viagem, então, acho que eu vou falar aqui, mas é uma esculhambação geral que ele faz. Que ele diz que tem 2 seres habitados por esses 2 seres. Olha o tipo que ele botou. O primeiro é de um negócio chamado Hohen, nem é muito complicado esse nome, que é uma espécie de cavalos racionais tão nobres e virtuosos, que têm dificuldade
em compreender, esses cavalos são tão nobres e tal, que eles têm dificuldade de compreender as histórias que Gulliver conta sobre as guerras, as mentiras dos políticos e a corrupção dos pervertedores da lei de seu país, porque ele falta para esses cavalos dignos, né? Falta para eles conceitos fundamentais para entender a maldade. Quer dizer, é como se fossem assim, os seres divinos, mas bota na forma do animal e assim, muito mais digno que o ser humano. A outra espécie, que ele chama dos Yarros, é um tipo degenerado da humanidade, que se destaca por sua mesquinhez, né? Por sua depravação, por seu caráter repulsivo. Graças ao convívio com os admiráveis cavalos e pelo fato de uma moça do Yarro, que é dos degenerados, né? Aí quer desejar um desses cavalos sexualmente e ele fica envergonhado com essa situação. Então Gulliver é obrigado a reconhecer que, como homem, ele se assemelha muito mais aos depravados do que aos cavalos. Desse modo, sente um profundo ódio por si mesmo, que desencadeia nele uma forte repulsa por todo o gênero humano. Aqui, aí as pessoas precisavam conhecer um pouco mais. Quando eu dei aquele curso de filosofia, eu falei sobre Hobbes, Hobbes, né? E também falei sobre John Locke. Então, esses dois, um confronto de antropologia desses dois, né? Então, a meu ver, assim, os Yarros representam o estado animalesco da guerra de todos contra todos, os depravados. Né? Segundo a concepção de Locke, os outros vivem sem soberano, em liberdade, mas não em anarquia moral, e sim regido pelas leis da razão e da civilidade, na qual natureza e cultura se encontram. Quer dizer, portanto, o quarto livro das Viagens de Gulliver, que é esse, apresenta a mudança da antropologia negra do século XVII para o otimismo do século XVIII. Os Yarros encarnam a visão cristã tradicional de que o homem possui uma natureza corrupta que requer uma autoridade firme. Já o dos cavalos representa a confiança na capacidade da sociedade civil de se autorregular. Até hoje, as opções ideológicas diferenciam-se de acordo com esse modelo. Os que tomam o ser humano por Yarros são conservadores e exigem um Estado forte, que deverá ser governado por esses cavalos. Quem os toma por esses outros, vê o Estado como um mascaramento ideológico dos depravados, Yarros. Entendeu? São essas duas visões que tem. Se ele tivesse, o Bertrand Russell tivesse mais... Bertrand Russell não... Quem que foi que eu também, mano? É aquele que... Rousseau. Se o Rousseau tivesse vivido por essa época, ele representaria esse lado dos cavalos, ou seja, ele representa o lado que a pessoa é boa. Quem faz a pessoa ficar ruim é as circunstâncias. Entendeu? Então, se deixá-la direitinho e tal, ela vai se autorregular, tudo certinho. Então, por isso que... Mas agora, numa outra visão, é a visão que a pessoa é ruim, de saída. São duas visões que tem. Ou você acha que o ser humano é bom, ou você acha que ele é ruim. Quando ele é ruim, o que ele precisa? Um Estado forte, policialesco, leis duras, entendeu como é que é? Quem que está certo? Eu acho que depende da circunstância. Hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro desse, precisa de lei dura, precisa de gente... Porque senão não dá certo. Se você bonzinho no meio de negro com tudo armado, não sei o que, você vai ser um bobalhão, né? Bom... Bom, tem muito mais coisa aqui, mas vamos dar uma passada. Tem uma coisa que é do... Samuel Richardson. Viveu em 1689 e 1761. É importante porque ele fez 2 romances. Né? Trata-se de um romance epistolar. Em que sentido? Ele chama-se Pamela e Clarissa.
É interessante isso aqui, porque ambos narram a história de como uma jovem burguesa virtuosa, porque aí já está entrando na questão da aristocracia e da burguesia. A burguesia está para assumir o papel proeminente, mas ela fica meio alijada, porque os aristocratas como é que chama essa palavra, se locupletarem pelo seu poder que ele tem. Então, romances são eles que fazem, a dignidade, quando tem duelo, são eles que duelam. A burguesia não, é trabalhadora, é do comércio, entendeu como é que é? Então, ele já começa a fazer uma junção dos dois, olha só que bacana, muito bom a gente perceber isso. Ambos narram, esses dois romances, narram a história de como uma jovem burguesa, virtuosa, acaba nas garras de um nobre imoral que a assedia sexualmente. Cada um desses romances faz uma história diferente, um perfil diferente, de acontecimento diferente. Olha só. Pelas cartas, o leitor fica sabendo da miséria das moças, da sua firmeza e também de seus sentimentos ambivalentes em relação aos seus assediadores, que elas não consideram totalmente sem atrativos. Em Pamela, o nobre ameaça violentá-la. Em Clarissa, ele realmente o faz. Então são dois romances com acontecimentos diferentes. Um acontece uma coisa, outra acontece outra. Então ele vai narrar os dois, é interessante, né? Em Pamela, o assediador acaba por ficar em Pamela, o assediador acaba por ficar tão desmoralizado que, embora a moça seja apenas uma criada, ele pede sua mão em casamento, que ela concede graciosamente, já que a situação é legalizada. Já em Clarissa, o assediador destruiu essa possibilidade mediante o estupro. Quando a pede em casamento, o que é que ela faz? Ela recusa. Está vendo as duas coisas? Tanto é que a gente não vê, às vezes tento fazer um filme assim, né? Mas é muito raro se fazer isso. É como se fosse assim, como se a pessoa pudesse dizer assim, não, eu gostaria que o filme terminasse assim. Isso já acontece às vezes em novela. Né? Aquele final de novela, o nego tenta dar duas opções, mas às vezes só segue com uma só. Bom, então essa forma epistolar permite um novo tipo de narrativa. Quase sempre é relatado o que acabou de ser vivido, ou até mesmo o humor, o estado de espírito, as emoções do momento. A história não é narrada a partir de uma retrospectiva distanciada, mas sim à medida que vai ocorrendo. A ação é transferida para o interior da casa e dos personagens. Você não precisa de muita coisa, ele joga lá para dentro da casa, os personagens. Então a vida fica localizada ali. O romance passa a ter um cunho psicológico, porque se você fechar pessoas dentro de uma casa, o que é que vai acontecer? Quando você ficar fazendo aventuras e não sei o que, não. Você sai correndo, ou terror, uma pessoa vem te perseguindo. Então você sai da casa, você vai para outro país, aí pronto. Não tem psicologia quase nenhuma em filme de aventura, dessas coisas. Pode ter, mas de uma outra maneira, olhando longe, mas assim dentro. Tanto é que, você repara só, eu presto atenção, vocês podem também prestar atenção, você vê. Depende da câmera. O diretor, né, ele põe a câmera, se ele quer fazer um medo em você, qualquer coisa, duas coisas ele age. Ele age com a câmera no teu rosto, não deixa ver o que está acontecendo ao redor e põe uma música de suspense. Aí você fica todo arrepiado, meu amigo. Não sabe o que vai acontecer. Tá certo? E quando a câmera fica focando o ambiente todo, não sei o que, você está poderoso. Né? Então, se botar uma música assim, bem tranquila, aí você fica mais tranquilo, porque você está dormindo. Né? O romance passa a ter um cunho psicológico que permite que as mulheres entrem em evidência no papel de heroínas e autores. Isso implica uma participação emocional do leitor muito mais intensa do que até então. E assim o romance
conquista principalmente as leituras. Entendeu como é que é? Então, eu estou tentando dizer, não sei se estou conseguindo, mas mostrando assim que esses são os marcos. Esses livros, assim, ele revela assim, que muda o contexto. Eu dei o fundo, né? O fundo o que é? A burguesia está querendo ascender, né? Mas quem está ganhando lá e quem está permanecendo no poder são os aristocratas, o clero, aquilo tudo. Mas o que acontece? Ele bota a mulher, que seria a mais frágil, e o aristocrata põe numa situação e analisa a atuação dele em relação à mulher, se violenta ou não, e depois vê a consequência da mulher, se aceita ou se recusa, né? Então, com isso, traz, inclusive, um romance bem sucedido ou mal sucedido, né? Então, o fundamental, no entanto, é que Richardson, que é o autor, cria um novo mito do casal de amantes exemplar do romance burguês, não do aristocrata. Esse mito tem como pré-requisito cultural o fato de a sexualidade, que é a verdade, ser um tabu para as mulheres, e de o casamento basear-se no sentimento. Pô, cara, acabou. Casamento naquela altura era tudo arranjado, não é? Era um salve-se que puder. Agora não, começa a dizer se gosta, se não gosta. Encontramos no limiar da era da sensibilidade. O sentimento é um laço que une a todos e que também transpõe as barreiras das classes sociais. Torna-se o lema da burguesia no seu conflito com a nobreza, a cuja imortalidade ela contrapõe à virtude. Usando esse pano de fundo, Richardson transforma o antagonismo entre aristocracia e burguesia ao novo casal. Interessante isso, né? O que está em cena e o que está chegando na cena, então ele forma um casal, né? O amante é um nobre que se sente impelido a manter de forma machista, ativa e inescrupulosa a tradição das relações extraconjugais. A heroína é burguesa, passiva, caseira, afetuosa e, em termos de sexualidade, virtuosa e de princípios rígidos. Assim, Richardson projeta na relação entre homem e mulher o antagonismo existente entre as classes sociais. Confere esse antagonismo uma dimensão sexual e transforma o conflito em uma guerra entre sexo, entre o vício aristocrata e a virtude burguesa. Conflito em que um anjo em forma de mulher é assediado por um demônio masculino. Isso oferece a Richardson um modelo para o romance romântico burguês. Uma mulher burguesa movida por sua virtude resiste às insinuações dúbias do homem aristocrata, até que esse aí vai para fora falando a mesma coisa, né? Eu tentei ver esse filme que eu já vi há muito tempo e eu acho, porque quando minha mãe estava aqui, morando aqui, como é que eu vou falar, num apartamento nosso aqui meio ao lado, né? Eu ia sempre ministrar jurei nela depois da janta. E passava uma novela que os nomes dos personagens é esse que eu conheço desse livro. Eu ficar, porque é nomes assim complicados, porque o cara vai usar o nome de Darcy. Pô, Darcy? Difícil usar o nome de Darcy, né? Mas é porque isso era de uma novela. É até uma mulher assim meio expressiva, que ela, eu acho que começou a ganhar destaque. Só que eu não lembro o nome de mulher, né? E aí, olha só. Isso foi o Goethe, que influenciado diretamente por Richardson, chama-se O Sofrimento do Jovem Werther, que ele escreveu, o Goethe escreveu a contrapartida ao romance predominantemente femininos, é de Richardson. E o que ele vai fazer, o Goethe vai fazer o romance predominantemente masculinos. É muito interessante isso aqui. Eu vou ler para vocês que vale a pena, olha só. Você vê como... eu já citei 2 vezes o Brecht se aproveitando de escritos. O Brecht é famoso.
Então a vida é assim, quer dizer, o cara aproveita a ideia, ó, você fez, deu muito certo fazer predominância dos feministas, então vou fazer agora do masculino. E olha só, que seria chamado O Sofrimento do Jovem Werther. Foi escrito em 1774. Esse romance epistolar nos apresenta ao mesmo tempo um episódio crítico da biografia de Goethe, que ele supera por meio da literatura. A biografia dele, hein? Ele supera escrevendo. Como aspirante advogado, Goethe é estagiário no Supremo Tribunal da Justiça do Império. E durante um baile, ele apaixona-se por Charlotte. Faz-lhe a corte, mas ela já está comprometida com um secretário diplomático, chama-se Castner. Então, Castner e Charlotte, juntos no sentido de comprometimento, né? E você tem, por outro lado, que é o Goethe, né? que ele fica apaixonado, mas ela está comprometida com esse secretário diplomático. Agora, no mesmo baile, então eu tenho que falar assim porque são 4 personagens, conhece o secretário de legação, Carl Wilhelm Jerusalém. Vamos guardar a palavra só Jerusalém, né? Após ter assediado Charlotte em vão e ter novamente seguido viagem, Goethe, o que ele descobre? Ele descobre que Jerusalém pediu a pistola do Castner, lembra? Vamos chamar de quase marido da Charlotte. A pistola de Castner emprestada. E ele, o que é que ele faz? Suicida com ela. Porque é que ele estava apaixonado por uma mulher casada. Então você vê o que ele está querendo dizer, né? O Goethe chegou a um ponto, estava apaixonado por uma mulher, essa mulher era comprometida com outra pessoa. Então tem uma outra que era apaixonada por uma mulher casada, pede a pistola desse Castner e se suicida. O que está dizendo o que o Goethe está querendo dizer, né? Que ele está numa situação assim, quer dizer, uma paixão, olha só, já está aparecendo questão de paixão, cara. Isso não tinha, né, nessas outras épocas, entendeu? Aí, seu próprio desespero e o ato de Jerusalém, que se suicidou, confluem no personagem de Werther. Quer dizer, o Goethe se chama Werther, né? Ele se coloca e um homem dado a sentimentos ardorosos e a roubos de paixão. Deixa-se dominar por sensações panteístas e uma prosa lírica celebra a fusão de sua alma com a natureza. No entanto, essa exaltação vai contra as convenções sociais e a sobra respeitabilidade cosmopolita, de modo que o Werther, em vez de poder expressar-se, torna-se solitário por causa da intensidade de seus sentimentos. Em um baile no campo, ele conhece uma outra mulher chamada Lotte e tem novamente a sensação oceânica de felicidade arrebatadora. Nesse momento, o que acontece? Eu estou dando aqui, tem todo um quadro que ele fala, narra, mas acho que vamos pular isso aqui, que ele diz assim, nesse momento, Albert, o sóbrio noivo de Lotte, está voltando à mesma situação. Sente-se aborrecido com o espírito mesquinho de seus colegas e, por ser burguês, tem de se manter afastado da sociedade aristocrata. Então pede demissão de seu emprego, sentindo uma aversão cada vez mais forte pela vida. Isso o reconduz à companhia de Lotte, junto ao qual reencontra o miserável Albert. Albert se tornou um miserável. Com a leitura de Ossian, falsa epopeia escocesa, né? Mas isso eu estou dizendo assim, mas o Goethe mesmo não sabia disso ainda, né? Mas já era um quadro parecido. Sua frustração aumenta progressivamente, que ele está fazendo uma autobiografia, né? Até atingir o desespero. Então, pela última vez, lê a obra na companhia de Lotte, beija
e joga aos seus pés. Ela se tranca no quarto contigo e ele pede a Albert, que é o marido dessa Lotte, que lhe empresta alguma pistola. Está imitando mesmo a cena anterior. Escreve uma carta de despedida a Lotte, veste o traje da primeira noite do baile e suicida-se junto à escrivaninha. É a reencarnação de um Hamlet de sensibilidade. O romance faz um enorme sucesso, toda uma geração reconheceu-se na dor de Werther, houve uma verdadeira moda hertesiana, olha só, que imitava seu traje, casaco azul, colete amarelo, chapéu de feltro e cabelo sem talco. Sabe o que aconteceu? Uma onda de suicídios assolou o país. E mais tarde, até o grande Napoleão, que era o oposto de Werther, carregaria sempre uma edição do romance consigo. Né? Bom, e finalmente o último, né, que seria aqui está esquisito porque o nome é esquisitão, mas vou traduzir. Gotthold Ephraim Lessing. A dramaturgia alemã teve início com a adoção de Shakespeare e de seu verso branco. Né? Foi escrito em 1767 e produziu uma das mais encantadoras comédias alemãs, em que um oficial prussiano, obcecado por sua honra, é curado de sua quixotice pela genialidade de sua amada, já que ela só a quer quando ela se coloca numa posição de estar infeliz. Ela se finge de infeliz. E Lessing lembra o nível da civilização que o iluminismo já atingira na Alemanha. A peça passa a ser em Jerusalém. Durante as cruzadas, o protagonista é um comerciante judeu. Olha como é que ele vai juntar todas as nações. Quer dizer, as nações mais, com as religiões mais importantes, né? Olha só. Ele coloca então um judeu, um comerciante judeu, que considera todas as religiões como expressões diferentes da mesma verdade. Quando um templário, que é da origem do cristão, certo, se apaixona por sua filha adotiva, Récia. Quer dizer, o cristão se apaixonando pela filha do judeu, pela judia. Né? E esse relacionamento, por sua vez, envolve o quê? O sultão Saladino, que é o quê? Islamita. Já está as três religiões aí. As três religiões monoteístas são confrontadas. Então, no final, descobre-se que Récia e o templário são irmãos e filhos do irmão de Saladino. O pai espiritual comum a todos, no entanto, é quem? É o judeu, Natan, né? Que realmente a origem de tudo, começa com o judaísmo, depois vai para o cristianismo, depois vai para o islamismo. Né? Natan o sábio, de modo que, por fim, todos podem abraçar-se como membros de uma mesma família. Qual é essa mesma família? É a humanidade. Tá? É fundamental a mensagem de Lessing e o episódio central da peça, quando o sultão testa a renomada sabedoria de Natan. O que é que ele faz? Ele pergunta assim: qual é a verdadeira religião? Aí Natan responde com a parábola do anel extraída da terceira história do Boccaccio, lá do Decameron. Que ele fala assim, o Boccaccio fala assim: desde tempos imemoráveis, a cada geração, o pai de uma família deixa de herança a seu filho favorito um anel valioso, que o manterá no caminho da virtude e da felicidade. Finalmente chega a vez de um pai que não consegue decidir entre seus 3 filhos, porque os ama da mesma forma. Assim manda fazer o quê? 2 réplicas do anel e dá uma a cada um dos filhos. Após sua morte, inicia-se o conflito, porque cada um deles reivindica possuir o anel autêntico.
o juiz decide, aí já vem aquela história de Salomão, tipo Salomão, né? O juiz decide que, de acordo com o testamento do pai, o anel autêntico estaria nas mãos daquele cuja mudança de vida exemplar provasse o poder do anel. Dessa forma, ambos teriam a oportunidade de comprovar a autenticidade de seu anel. Essa resposta antagônica, salomônica de Salomão, entusiasma o sultão e demonstra que Natan e Lessing reentendiam pela transformação de verdade da fé em verdade da razão. O drama é uma contraposição ao Judeu de Malta, de Christopher Marlowe. Uma peça em que judeus, cristãos e muçulmanos se esmeram para enganar uns aos outros. Aí é o contrário. Essa peça não foi para isso. E é também uma contraposição ao Mercador de Veneza, de Shakespeare, com seu obscuro agiota judeu Sherlock. Né? E depois, na próxima vez, o que a gente vai começar a fazer, nós vamos dar para vocês terem uma ideia, nós vamos dar o Frederick Schiller, Heinrich von Kleisten, Fausto, Considerações Intermediárias sobre o Romance, Oliver Twist, Flaubert e as Irmãs Brontë, e Guerra e Paz, que é conhecidíssimo, né? Porque eu botei outro livro do Dostoiévski, né? Botei outro livro lá, quer dizer. Então eu não posso ficar botando dois, né? Porque dos 160 livros, se eu escolhesse um autor, eu só podia botar um. E assim eu escolhi, mas deixei Guerra e Paz, que é fenomenal, né? Com isso, quer dizer, amanhã a gente vai começar, aliás, né? Dando uma visão histórica, porque lembra que nós já fizemos a Idade Antiga, não sei se está lembrado, em relação à literatura. E fizemos aqueles, acho que foram 12 livros, se não me engano, né? Desde a Bíblia, lembra? O Homero, estou tentando lembrar vocês de Buda, né? Eu fiz ali uns 12 livros, se não me engano. E agora estou entrando na Idade Média, mas como eu fiz na Idade Antiga, eu vou fazer a mesma coisa. Na Idade Antiga, o que eu fiz? Dei um panorama da Idade Antiga. Então agora que eu vou fazer, o que é? Vou dar um panorama da Idade Média. Só que é muito grande, então eu vou dividir em dois. Vou fazer na quinta e na sexta. Na outra quinta e na outra sexta, aí eu faço uma memória literária, né? E aí eu vou buscar, na quinta da semana que vem, vou buscar Justiniano e Maomé, na outra quinta, né, sem ser essa, e vou buscar depois Nichiren, Tomás de Aquino e Dante Alighieri, né? Então, isso vai ser essa quinta e sexta. No sábado a gente continua, nós já fizemos a música medieval e renascentista, nós vamos começar com a música barroca, né, que vai de 1600 a 1789. E aí domingo é que a gente vai fazer às 9 da manhã. Às 9 da manhã nós vamos fazer o teatro, uma peça que envolve aqueles 5 dramaturgos, que eu já botei no Facebook para vocês darem uma espiada, porque assim, é cultura, né? Se você não conhece quem é Shaw, S-H-A-W, se não conhece o Brecht, se não conhece o Pirandello, se não conhece Ionesco, se você não conhece esses dramaturgos famosos, então eu botei lá para você ter uma ideia, porque vai ser um diálogo entre eles e, entre aspas, sobre uma supervisão do Dr. Godot. É uma peça importantíssima, chamada Dr. Godot. Então eu acredito que vai levar 1 hora e pouco aí, e depois eu vou fazer uma outra, que é uma surpresa, que eu não dei para vocês terem uma ideia, os que vão lá, vêm do Rio e tal, para fazer essa peça comigo lá, eles não sabem que vai acontecer isso. Claro que sabe, se eles estiverem te acompanhando. Não, geralmente não acompanho. São 2 pessoas. Beatriz, meu avô e pai chegaram a falar comigo sobre essas histórias quando eu era criança. Robinson Crusoe, na época, na hora que você falou. Muito bom isso aí, né?
É bom mesmo, tem muita coisa assim que... Somente aquele episódio, o terceiro, né? Os outros episódios talvez você não tenha pego eles. Estou passando aqui, né? Quem falou isso? Bom, tem desde Indiara, Yoshi Rei, Sérgio Pilarim, Silvério Faria, Felipe Judô, a Beatriz Belo falou isso, né? Eliane Carneiro, Helena Ferreira, Dona Nilma, Zuleika, João Carlos, Dona Luísa, Rodrigo Maia. Bom, espero que tenham gostado. Estão sentindo, né? Eu estou tentando ampliar cada vez mais e vou fazer umas outras coisas aí que vocês vão ver só. Mas eu não vou fazer logo agora não, porque talvez eu aproveitar que eu vou fazer um recesso no carnaval pela seguinte razão, porque aqui em casa, pô, aqui tá... A gente mora do lado de uma praça que a cidade organiza, né, gritos de carnaval nessa praça. Nesse horário da tarde, a partir de 4 horas, vai até, às vezes, 9 horas da noite. Às vezes de madrugada. Então a gente aí... Não tem como gravar dar uma aliviada nisso, mas eu vou fazer uma outra coisa, botando nesses espaços aí. E eu pretendo fazer isso pro resto da vida, quer dizer, tá certo? Bom, depois eu vou explicar tudo direitinho, tá bom? Boa noite, obrigado pela presença, até amanhã às 7 horas da noite.